Bom, então hoje acredito que nós vamos conseguir terminar o segundo capítulo do livro Renúncia. Da primeira parte, né? Nós estamos no capítulo Anseios da Mocidade. Na semana passada, uma conversa bonita, né? Que o Cirilo estava tendo com o tio dele, né? O Jacques, e o Jacques dando uma lição, né? Mostrando qual é a postura, né? E a linha de raciocínio de um espírito mais evoluído. Então, atentando para os deveres, obrigações, para o coração, e sempre valorizando as lutas e dando menos importância sempre para as questões materiais. E era nesse momento aí, né, que então, depois que o tio fala tudo aquilo, até com relação ao trabalho, né, ele estava preocupado que ele não era tão abastado financeiramente, o trabalho dele era mais simples. E ele fala, né, que valoriza o trabalho, não somente o quanto recebe, né, mas o simples fato de trabalhar qualquer um. Então ele terminou falando assim, né, quem trabalha deve esperar sempre o melhor, mas quem perde o tempo alcançará a miséria. E aí toda essa conversa trazendo um certo conforto, né, para o sobrinho. Os ensinamentos do bondoso velho caíam na alma do rapaz como um bálsamo. E atentando no efeito benéfico dos seus conceitos, Jacques continuou: o trabalhador possui o tesouro da paz de cada dia. O ocioso encontra em cada noite o padecimento da insatisfação. Um vive na claridade da esperança, outro na tormenta da ambição. Uma casa sem lacaios é um refúgio de repouso espiritual nestes tempos de devassidão. Muitas vezes, o homem que dispõe de muitos servos paga-lhes por supostos serviços, mas o que recebe em verdade é calúnia e ingratidão. Cirilo, radiante ao ouvir tão sábios conceitos, exclamou: suas palavras, meu tio, confortam-me profundamente. Sendo assim, declaramos guerra às reticências, atalhou ele bondosamente. Então, o próprio tio cortou, né? Ele ia concluir e ele falou assim: declaremos guerra às reticências. Já que não és ocioso, podes casar quando bem quiseres. E como se fizesse uma conta mental após pequena pausa, acentuou: os esposais de Carolina estão marcados para novembro próximo. Debalde tentei induzi-la a fixá-los para o Natal. Desse modo, Cirilo, designaremos tuas núpcias para o futuro 25 de dezembro. Tão perto? Perguntou o rapaz, assaz admirado. Isso é quase impossível, pois nem mesmo solicitei aos pais de Madalena o necessário consentimento. Estou convencido de que hão de ceder para a felicidade da filha. Mas e as providências indispensáveis? Serão atendidas, murmurou o tio com significativo contentamento. Guardo-te 2.000 escudos a título de cooperação afetuosa no teu sonho de amor. Então, olha que legal, o tio já tinha inclusive uma reserva financeira para presentear o sobrinho quando ele pretendesse casar. O jovem Davenport estava repleto de júbilo, mas depois de pensar alguns momentos advertiu: meu tio, tanta generosidade é demais. Contento-me com seu apoio moral, porque, relativamente ao auxílio material, minhas primas seriam capazes de opor alguma objeção. Não desguarida a tais desconfianças. Deus me livre de contender com a família por questões de dinheiro. Quando Felícia morreu, renunciei espontaneamente a todos os direitos que me competiam em favor das filhas, que dividiram entre si a legítima materna.
Apenas desejei ficar com a minha liberdade e com a minha escola. A contribuição, portanto, é de meu próprio pecúlio, e não temos nenhuma satisfação que dar a Susana ou Carolina. O jovem não cabia em si de contente. A oferta preciosa vinha solucionar o melindroso problema econômico que o perturbava. Não queria casar-se sem base de recursos a cultivar. Supinamente reconhecido, tomou a destra do tio, apertou-a com carinho e exclamou: Não sei como traduzir minha gratidão. Ora essa, nem eu desejo que te perturbes por manifestar reconhecimento. Acreditas acaso que o dinheiro seja definitiva propriedade nossa? Todo o cabedal financeiro é de Deus, que o distribui consoante as necessidades de cada um, por intermédio dos próprios homens. A palestra afetuosa entrou pela noite adentro. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque a gente falou bastante, né, com relação a essa questão material, né, das necessidades financeiras, que são importantes, mas nunca devem estar acima, né, da importância espiritual, né, do valor moral das coisas. E a gente, até curiosamente, o Arthur Valadares tinha feito aquela palestra do uso e do abuso de tudo, né? Das emoções, dos recursos materiais e tudo mais. Eu coloquei até lá no grupo, eu não sei se vocês assistiram ou não, mas realmente são reflexões, é uma palestra que vale a pena todo mundo é, ouvir pelo menos um dia. E então, ele falando disso, né? Que o valor material que muitas vezes nós possuímos é de Deus. Isso está em posse, né, da nossa responsabilidade, da nossa administração, mas também é tudo passageiro. Que joia, Adila. É uma palestra muito boa, né? E aí a palestra afetuosa entrou pela noite adentro, até que um velho relógio bateu às 11 horas. Jacques lembrou que necessitava de sua beberagem habitual para o estômago, e o sobrinho se despediu agradecido e venturoso. Meu tio, dormirei hoje um dos sonos mais tranquilos de minha vida. E devê-lo-ás só a Deus, exclamou o generoso amigo, afastando-se ao toque de bengala, ao toque-toque da bengala, como a dispensar o rapaz de novos agradecimentos. Enquanto Cirilo se recolhia ditoso ao quarto de dormir, Jaques foi abordado por Susana em copioso pranto, quando buscava o remédio da noite no velho armário da copa. Ouvi tudo, meu pai, exclamou debulhado em lágrimas, evidenciando fundo rancor. Mas de que se trata? Que ouviste? Suas combinações com Cirilo. E por que não foste participar da nossa conversa no gabinete? Indagou o genitor, muito admirado. Tratávamos, porventura, de assuntos secretos que justificassem a curiosidade de alguém atrás das portas? A moça não respondeu, limitando-se a soluçar convulsivamente. Mas que significa tudo isso, minha filha? Obtemperou o generoso velho, abraçando-a. Meu pai, amo Cirilo e não me conformo com a sua decisão. Jacques Davenport inclinou-se para a jovem profundamente preocupado. Agora chegava a compreender suas amarguras secretas, suas inquietações aparentemente injustificáveis dos últimos dias. Sentou-se pausadamente, contendo a custo a própria aflição, e fê-la aquietar-se a seu lado, murmurando depois: Filhinha, tem calma e fortaleza, porque este é um desejo que teu velho pai não pode satisfazer. Então, olha lá, mais uma vez, né, algumas questões que sempre chamam a atenção com relação à postura de espíritos já mais elevados. E eu
comentei sobre isso quando a gente estava lendo o livro, se eu não me engano, foi os 50 anos depois, que também tiveram duas situações. Não, não foi os 50 anos depois, não. Foi o há 2000 anos. Não tenho certeza agora, mas quando a filha demonstra a paixão por determinada pessoa e determinada pessoa é prometida, já está envolvida. E para o lado, né, de alguém mais elevado, o acolhimento, mas ao mesmo tempo falando, você tem que aprender a obedecer, se resignar com relação a isso. Não é algo que eu posso te ajudar. E ao passo que o lado ainda egoísta de outros espíritos, demonstrando, porque foi no caso justamente daquela mãe que ajudava a filha a conseguir o que ela queria, mesmo que fosse atrapalhar o casamento de uma pessoa. Foram até atrás, né, de pitonisas, de leitoras da sorte, né, daquela época, para poder conseguir desfazer a possibilidade de matrimônio para que a outra pudesse se casar. E aqui o Jacques, que não sabia da paixão nesse nível da filha, né? Quando fica sabendo, acolhe ela, mas fala para ter calma e fortaleza, porque esse é um desejo que eu não posso satisfazer, não posso passar por cima de coisas do coração de outros seres humanos, né? E o amoroso Jacques, com o seu espírito eminentemente conciliador, fez-lhe ver a necessidade de retificar as inclinações afetuosas. Olha aqui, conselho de um pai elevado espiritualmente. Você vai ter que retificar suas inclinações afetuosas e não agir, né, da maneira que você acha que deve, que gostaria que fosse. Falando longamente da delicadeza da situação, salientando a escolha do sobrinho e os méritos inegáveis de Madalena Villamil. Desenganada em seus dissabores cruéis, Susana reprimia com dificuldade as expressões de ironia e ciúme que lhe explodiam no coração. Diante do generoso pai, a cujo espírito se sentia ligada por irresistível magnetismo, então ele, né, sendo um espírito de séculos, né, de convivência com ela sentia um respeito, né, uma afinidade muito grande. Mas o egoísmo íntimo dela, ainda orgulhoso e egoísta, não conseguia aceitar, assimilar a ideia. Então, diante do generoso pai a cujo espírito se sentia ligada por irresistível magnetismo, não fazia mais que chorar comovedoramente, ansiosa por desabafar o misto de cólera e angústia que lhe empolgava a alma caprichosa. Então, por mais que ela quisesse entender ou ouvir o pai, mas o sentimento que ela ainda tinha, que isso era parte ainda do espírito dela, era cólera e angústia. Por quê? Porque ela era uma alma caprichosa, ainda era um espírito egoísta, que queria a qualquer custo aquilo que lhe era importante. O genitor carinhoso, reconhecendo que a filha lhe ponderava as palavras em silêncio, prosseguiu nos conselhos. Não desesperes. O coração tem 1000 caminhos para a felicidade quando procuramos aceitar a vontade de Deus. Olhem isso, né? Que bonito também. Como é fato, às vezes acontecem situações na nossa vida ou de pessoas queridas que traz sofrimento. A pessoa está sofrendo, não quer dizer que não está sofrendo. Mas o coração tem 1000 caminhos para a felicidade quando nós aceitamos a vontade de Deus. E por tudo que temos de sagrado, não demonstres rancor à escolhida de teu primo.
Precisas compreender que a resolução de Cirilo é respeitável e que Madalena é também minha filha pelos laços divinos do Espírito. Naturalmente, que em seu noivado estarão nesta casa quando se verificarem as solenidades do próximo sacerdócio, consórcio de tua irmã. E eu espero, Susana, que a educação recebida no lar te confira cometimento às atitudes. Há ocasiões em que precisamos esmagar os sentimentos cultivados com excessivo carinho na precipitação das expectativas injustas. A jovem desejava apresentar furiosas objeções, desacatar o pai muito amigo pela primeira vez. Continha-se, todavia, com um esforço imenso, mordendo os lábios em fúria e dando a impressão de que soluçava de dor infinita, sem qualquer outro sentimento menos digno. Então, como ela vai reagir ainda nós não sabemos, né? É a história de um espírito ainda endurecido nesse sentido. E com o amparo de um espírito como pai, de nível jamais elevado, a poder ali estar o tempo todo educando, orientando, aconselhando. Mas olhem a luta interna que está esse espírito. Então ela continha-se com um esforço imenso. Por quê? Porque ela queria desacatar o pai. Sinceramente condoído daquelas lágrimas, Jaques considerou: avalio tua amado, e contudo seria falta grave aplaudir-te. Então aqui também uma outra grande lição para a gente, quando a gente enxerga, se depara com uma situação que nós não concordamos, mesmo que seja com uma situação envolvendo uma pessoa muito querida a nós. É ser sensível à dor da pessoa, porque não é às vezes menosprezando também, fala assim, ah, larga a mão, deixa disso, isso é besteira, ou não, ele avalia, ele entende que a mágoa dela é verdadeira, que ela está sofrendo, mas, contudo, seria falta grave aplaudir, né? Ou dar trela, colocar mais lenha naquela fogueira. Procura afagar outros sonhos, renova os pensamentos. Acredito que tuas inclinações não podem obedecer senão a caprichos procedentes da infância. Meu pai, não mais poderei ser feliz, disse no auge da desesperação. Só os criminosos podem assim falar, acrescentou o genitor sempre melífluo. Não tenho forças para assistir às núpcias de Cirilo, continuava Susana, enxugando as lágrimas. O velho professor contemplou-a compungidamente e redarguiu depois de um minuto de meditação. Fortalece tua vontade enfraquecida. Após o casamento de Carolina, poderás espairecer na Irlanda por alguns meses. Retemperarás as energias na paisagem de tua infância e acredito que a providência ser-te-á imensamente benéfica ao coração. A época será imprópria para a viagem, mas eu permito que satisfaças semelhante desejo. Encontraremos embarcação e companhia adequada. Por hoje, minha filha, recolhe-te à paz da noite e não chores mais. Tua desesperação não é justa e deves rogar a Deus te conceda a cura para a enfermidade espiritual que te atormenta a alma inquieta. Então, olha que interessante, né? Como ele tem um conceito extremamente completo, né, do dever e obediência a Deus. Então, o sofrimento é algo que nós todos estamos sujeitos quando ainda carregamos imperfeições. Então, só que o que é errado? O desespero.
é a falta de confiança e de obediência a Deus e às situações que Deus e que a vida impõe. Então, tua desesperação não é justa. E deves pedir a Deus que te conceda a cura para a enfermidade, a uma doença espiritual que você tem, que está atormentando a sua alma inquieta. Susana quis revidar asperamente, declarar que semelhantes afirmativas a humilhavam em excesso, mas dissimulou a cólera, calou-se e obedeceu em silêncio. Quando a viu retirar-se, o pai carinhoso levou a destra ao peito, tentando aliviar o sofrimento íntimo em face da angustiosa revelação da filha. Então, ele também estava sofrendo com aquilo que ele estava acabando vir a ter conhecimento, né? E demandou a alcova silenciosa, sem conseguir explicar o triste pressentimento que lhe travava o coração. No dia seguinte, Cirilo regressou a Paris, transbordando esperanças. Se o tio Ben lhe orientara o espírito quanto ao que lhe competia fazer, ele melhor executou seus conselhos. Depois de dividir com Madalena o júbilo que o empolgava, dirigiu cerimoniosa carta a Dom Inácio Villamil e esposa, expondo as suas pretensões. Então aí ele voltou e obediente ao tio, né? Porque no caso da Susana, a gente viu, ela está num conflito interno, querendo, na verdade, agir de maneira diferente, mas ela acaba domando as reações dela. Ela obedece e sai, né, ouvindo os conselhos do pai. Mas intimamente existe uma distância, né, entre agir exteriormente e conseguir aceitar intimamente. E no caso do Cirilo, é o que falou. Ele acatou a todos os conselhos e orientações do tio e então voltou para Paris, falou para Madalena e também fez o pedido formal aos pais dela. A nova produziu grande sensação na vivenda de Santo Honorato. Então a notícia, né, trouxe alegria para todos ali. Os pais de Madalena não esperavam semelhante surpresa. Cuidadosamente sondaram o espírito da filha, verificando-lhe a aquiescência e a resolução no cometimento que conduzia à sua felicidade futura. Entretanto, havia alguma coisa a considerar e que representava amargo aborrecimento para os velhos fidalgos. Era o implícito compromisso familiar com Antero de Oviedo. Dona Margarida e Dom Inácio sentiam sinceramente o fato de serem compelidos a apresentar ao sobrinho uma negativa inesperada e demolidora de todos os seus sonhos de rapaz. Ambos o consideravam qual outro filho adotivo. No entanto, não seria possível contrariar as inclinações de Madalena, que nunca lhes causara o menor pesar. Então, também aqui mostrando a postura dos pais dela. Apesar de terem um compromisso com o sobrinho, assim, eles entendem. Não é possível passar por cima da resolução de Madalena. Nós não podemos obrigar ela a casar-se com o sobrinho se ela realmente está em sintonia com essa decisão do Cirilo. E ela sendo uma pessoa que merece, né, conquistou por toda a atitude dela, né, como ela sempre foi obediente e tudo mais, então nunca lhe causaram o menor pesar, então eles entendiam que não teriam como contrariar aquela decisão dela e do Cirilo. Altamente preocupados, os generosos velhos esperaram a primeira oportunidade para conversarem a sós com o sobrinho, o que se verificou 2 dias após o recebimento da carta de Cirilo. Madalena ausentara-se, e essa circunstância dava ensejo a entendimentos desejáveis e justos. Dom Inácio, nessa noite, tratou o rapaz com maior compreensão, não sabendo como abordar o assunto.
Dona Margarida, muito carinhosa, observando que o marido titubeava e vacilava, fixou os olhos serenos no sobrinho e falou: Meu filho, hoje temos uma notícia a dar-te. Madalena foi pedida em casamento por Dom Cirilo Davenport. Antero fez-se pálido e respondeu rudemente: Coisa estranhável, na verdade, porque espero minha prima desde a infância. No entanto, continuou Dona Margarida com voz pausada. Madalena está de acordo e não podemos nem devemos contrariá-la. Antero levantou-se, passeou nervosamente pela sala e observou exaltado. É uma ingratidão. Onde está meu tio que não lhe faz sentir a sua autoridade, capaz de varrer do seu caminho esse irlandês audacioso, sem títulos e sem dinheiro? Então, olha isso. Também, mais uma vez, a gente sempre analisando a postura de espíritos rebeldes, né, e obedientes. Então, tanto a Susana quanto o Antero de Oviedo, que eram também os espíritos que já demonstravam essas características, né, no livro passado, mostrando que querem que seja feita a vontade deles. Nominalmente citado, Dom Inácio respondeu. Então, até então estava a mãe dela falando, né? Mas agora ele falou: Onde está a sua autoridade, Dom Inácio? Aí ele então entra e responde: Madalena nunca me deu o mais leve aborrecimento e a autoridade apenas se exerce com aqueles que a desrespeitam. Esse casamento, porém, é um absurdo, exclamou Antero, fora de si. Quem poderá decifrar os mistérios do coração, meu filho? Atalhou Dona Margarida afetuosamente. E a discussão acendeu-se. A custo, o rapaz sentou-se ao lado da velha tia, atendendo-lhe aos apelos carinhosos, mas tanto manifestou seus pensamentos de inconformação e de ironia, que Dom Inácio foi dominado por violenta irritação. Ouvindo certas palavras mais ásperas do tio, o rapaz retrucou com acrimônia: Não posso conferir tamanho direito às suas opiniões. Afinal de contas, o senhor tem débitos bem pesados para comigo, antes de considerar qualquer privilégio ao irlandês miserável que me anula as esperanças. Então aí ele apelou, né? Falando da dívida financeira que tinha os tios. Dom Inácio Villamil esboçou um gesto de justa indignação e revidou. Sei que te devo dinheiro, mas não desconheces que nos deve os cuidados da educação? Supões, acaso, que te criaste em nossa casa a poder de brisas e votos brilhantes? Se reclamas aquilo que te devo em escudos, como que te poderia pagar com as coisas privativas do coração de minha filha? Olha aqui também que como realmente foi sensato o tio, apesar, né, dos, das, dos seus problemas, né? Se reclamas aquilo que eu te devo em escudos, como te poderia pagar com as coisas privativas do coração da minha filha? O rapaz recebeu a reprimenda ríspida, mal se contendo para não agredir o velho tutor, que lhe falava e gesticulava grandemente irritado. A boa senhora, todavia, interveio amorosa, e como o sobrinho chorasse de raiva, tomou-lhe as mãos com muito carinho e procurou consolá-lo. Não te encolerizes, Antero. És nosso filho pelo coração antes de tudo. Considera, pois, que Madalena é tua irmã. Poderias estimá-la tão somente a título de esposa? Recorda que não podemos dispensar tua afetuosa companhia. Quem nos ha confortado o coração em tempos tão duros de provação e de esperanças desfeitas? Não guardes rancor, modifica os sentimentos a respeito de tua irmã. Há de surgir, por certo, em teu caminho um matrimônio feliz. És moço, ativo, trabalhador.
Não te faltará uma noiva carinhosa que encha o teu caminho de luzes novas. Tudo será uma questão de tempo e de boa vontade. O rapaz, apesar da paixão doentia que lhe enchia o cérebro de odiosas preocupações, amava singularmente a velha tia, a única alma que lhe havia proporcionado na orfandade carinhos e afagos maternais. Ouvindo-a, desabafou. Não podia saber se chorava de amargura ou de despeito, mas, fosse como fosse, aquele pranto convulsivo aliviava-lhe o coração. Dom Inácio lançou ao sobrinho um olhar de ironia e, depois de um gesto de enfado, abandonou a sala enquanto Dona Margarida continuava, olhos também marejados de pranto. Desanuvia o espírito, meu filho, e insisto para que continues juntos de nós. Pediremos a Dom Cirilo resida nesta casa, após o consórcio. E quando te resolvas a organizar tua casa, permanecerás igualmente em nossa companhia, até que me feches os olhos para sempre. Se Deus me der vida, Antero, consagrarei minha velhice aos teus filhinhos, que serão meus netos pelo coração. Acostuma-te, pois, a encarar Madalena de outro modo. Não odeies Dom Cirilo, a quem seus sonhos de moça elegeram noivo amado neste mundo. Aqui também eu acho que vale a pena a gente fazer uma consideração. Em situações difíceis, como essa, né, de exaltação muito grande de um espírito ainda muito propenso, né, ao egoísmo, ao orgulho, à violência, a exemplo do que a gente estudou também no estudo que a gente faz, né, às 6h30, o livro que a gente inclusive encerrou, o livro No Mundo Maior. Eu não sei se todos já leram esse livro ou acompanharam esse estudo, mas tem um capítulo que se chama o capítulo que fala da casa mental, que conta a história de dois espíritos extremamente envolvidos com vibrações muito ruins, porque um matou o outro, um foi patrão e o outro foi seu empregado, e o que foi assassinado passou a ser o obsessor desse que tinha sido o assassino. E por muitos anos, esse obsessor ali, e uma situação em que veio o André Luiz e o mentor espiritual ali, na ocasião, para poder socorrer esse caso, mas nesse caso, o próprio mentor falou, o instrutor falou assim: não somos nós quem vamos ter capacidade de resolver um caso como esse. E chamaram a Cipriana, que era um espírito já capacitado no sentimento do amor, já num nível muito além do que eles eram capazes. E aqui é a mesma coisa. O Dom Inácio, né, conseguiu colocar o limite, mas através da imposição e da violência. Mas se não fosse a presença da Dona Margarida, que estava tratando o sobrinho também, colocando ele no devido lugar com relação aos abusos, mas tratando ele com extremo amor, talvez essa situação tivesse também tomado rumos diferentes. Mas fica claro que a razão colocou o seu ponto de vista ali, mas o sentimento do amor da tia pelo sobrinho é quem está controlando essa situação. E ela conseguindo dar todos os conselhos, apesar do turbilhão de emoção que ele estava vivendo dentro dele. E ela fala: não odeis Dom Cirilo, a quem seus sonhos de moça elegeram noivo amado neste mundo. Não será melhor que se unam e vivam junto de mim como irmãos carinhosos e dedicados? Além do mais,
é indispensável consideres em tudo a execução dos desígnios santos de Deus. Naturalmente que a tua felicidade não será esquecida pelo céu. Rogarei ao Altíssimo, te conceda uma esposa devotada e afetuosa, a fim de que, mais tarde, possa eu acariciar os teus filhinhos em cada dia. Ante aquelas manifestações carinhosas, Antero pareceu lavar o coração, expulsando para longe do espírito as mágoas mais fortes. Contudo, no recesso do ser guardava rancor indefinível e profundo, que lhe arruinaria a existência. Então, olhem isso. O sentimento de amor da tia conseguiu dar uma lavada naquele peso. Mas o espírito que ainda não está transformado, ele ainda vai carregar aquilo. E que, como Emmanuel já deixou claro aqui, né? Lhe arruinaria a existência. Então a gente já tem mais ou menos uma noção do que esse espírito ainda vai ter que passar por endurecimento próprio. Sentia-se sem forças para alijar a figura da prima no quadro das idealizações mais íntimas. Conformar-se-ia com o inevitável, mas não renunciaria aos seus desejos. Olha isso. Então ele iria exteriormente, né, aceitar, mas ele não ia desistir dos seus desejos. Dona Margarida repetia os conceitos carinhosos que lhe caíam na alma como anestésicos suaves, mas, à medida que enxugava os olhos, recolhia no âmago do espírito propósitos de vingança como venenos sutis. Depois de largos minutos de meditação, tinha os olhos fixos, como alucinado por ideia terrível. Permaneceria assim, junto da velha tia, cuja afeição o preparara na vida com infinita ternura, mas sentia-se inclinado a disputar Madalena até ao fim de seus dias. Recordava rancorosamente as observações frias e ásperas do tio, e refletiu que Dom Inácio lhe pagaria as objeções, a seu ver, audaciosas e ingratas. Então, olha isso. Então, o espírito rancoroso, ele vai, então, aceitou, mas o orgulho, fala assim, eu aceito para poder me mostrar aqui que, para apaziguar momentaneamente, mas não vou desistir da prima, e o Dom Inácio vai pagar por isso que ele fez para mim, que foi uma humilhação. Não lhe cobraria os débitos contraídos com ele próprio, mas o velho fidalgo tinha outros credores, cujos títulos ele endossara confiadamente. Buscaria desse modo retirar as garantias dadas logo que julgasse a medida oportuna. Quanto ao atrevido Davenport, esse teria de experimentar cedo ou tarde o peso de sua vindita cruel. O tortuoso caminho do mundo estava cheio de surpresas. Conservar-se-ia ao lado da prima qual sentinela, sem repouso. O afeto que lhe votava, a seu ver, não admitia condenáveis substituições. Continuaria amando-a por toda a vida, não podia pensar noutra mulher que lhe tomasse o lugar no coração. Quem adivinharia o futuro? Madalena poderia não casar, e se o fizesse, era possível que sobreviesse o desencanto conjugal ou que enviuvasse algum dia. Quer dizer, olha isso, ele alimenta inúmeras outras possibilidades, a curto e a longo prazo. Então, tanto dela não querer, acabar não casando, se casando, depois resolvendo separar, ou se casando e poderia o Cirilo morrer logo, e aí se tal acontecesse, estaria, pois, a seu lado a fim de lhe atender ao primeiro sinal. Após o incidente doméstico, dissimulou com habilidade o odioso rancor que lhe anuviava o espírito,
pareceu resignado com a marcha dos acontecimentos. Cirilo e Madalena estavam longe de pensar nas maquinações sombrias do primo, que lhes presenciava o romance de amor entre sorrisos indefiníveis e complacentes. E as semanas corriam formosas e calmas, enfeitadas de projetos deliciosos para o porvir. Susana, por sua vez, em virtude da influência paterna, ocultou o ódio mortal que lhe intoxicava o coração e nas festividades com que foi solenizado o casamento de Carolina, na pacata cidade de Blois, procurou reaproximar-se de Madalena. Então, tanto um quanto o outro, né? Tanto o Antero de Oviedo quanto a Susana, dissimulando, então ocultando o ódio para ninguém perceber, fazendo-se de santos, né, perante os dois para conquistar a confiança. Então procurou reaproximar-se de Madalena com hipocrisia surpreendente. No baile, exibira preciosa fantasia, tranquilizando o velho Jacques pelo ruidoso prazer e acolhimento carinhoso que dispensava aos noivos vindos de Paris. Tudo, afinal, parecia concorrer para a felicidade dos jovens, que não cabiam em si de contentamento e esperança. Longa carta dos pais de Cirilo dava conta do seu assentimento ao matrimônio. Então, a carta que o Jacques mandou para os pais do Cirilo já tinha voltado, os pais tinham concordado, né, em vista das afetuosas observações de Jacques. Endereçavam ao filho e à futura nora votos de felicidade e paz e lamentavam a impossibilidade de uma excursão à França para abraçá-los pelo auspicioso acontecimento. Madalena sentiu-se mais tranquila após essa carta, desvanecendo os derradeiros resquícios de inquietação. O jovem Davenport, plenamente identificado com os futuros sogros, sem maior experiência do mundo, concordou satisfeito com a solicitação para morarem todos juntos. Dom Inácio Villamil foi o primeiro a tanger o assunto, alegando a moléstia da esposa e o seu demasiado apego à filha. A jovem sempre constituíra o amparo de sua casa e o conforto de seus dias. Filha única, Madalena resumia para os genitores amorosos o ponto central de seus interesses afetivos. Dona Margarida andava sempre enferma, e quanto a ele, de há muito não se sentia menos abatido. A ausência da filha sepultaria o ambiente doméstico em tristeza irreparável. Consentindo em casá-la, não desejavam pensar no seu afastamento, e sim na aquisição de mais um filho, que seria o genro, a dilatar-lhe o patrimônio de santas esperanças. Não somente os aspectos espirituais foram lembrados. Semelhante decisão pouparia aos cônjuges a laboriosa montagem de uma casa com todos os requisitos da vida comum. Dom Inácio ponderou as mínimas conveniências de fundo econômico, imprimindo às palavras a força poderosa de suas convicções íntimas. Cirilo ouviu-lhe os pareceres com atenção, acedendo, comovido, aos seus pedidos. E, compreendendo as dificuldades de ordem material, procurou aplanar todos os obstáculos defrontados pela família da noiva. E foi assim que, numa atmosfera de profunda simplicidade e simpatia, realizaram-se as núpcias de Madalena com o rapaz irlandês, no modesto templo consagrado à memória de Santa Genoveva, em Paris. Carolina e o esposo, que passaram a residir em remoto vilarejo do norte, não se abalançaram a viajar com o frio intenso, e Susana, depois de ligeiras providências na capital francesa, partira dias antes para a Irlanda em companhia de uma família amiga, em Alençon. Mas o generoso Jacques tomara um carro em Blois a fim de assistir à cerimônia modesta, trazendo carinhosas lembranças do seu velho parque para os noivos queridos. Com exceção de 3 amigas dedicadas da jovem, inclusive Colette e Cecília, a solenidade foi apenas acompanhada pelo tio de Blois, pelos pais da noiva e por Antero de Oviedo.
que dissimulava dificilmente o ódio que lhe corria a alma ardente. Cirilo e Madalena, porém, naquele instante ignoravam que houvesse perversidade na terra e não queriam saber de homenagens mundanas. Unidos no seu imenso amor perante o altar dedicado à padroeira de Paris, foi com sublime enlevo que receberam a bênção do sacerdote em nome de Deus. Contemplaram-se reciprocamente em seus votos de imperecível aliança, como se estivessem atravessando naquela hora as portas brilhantes do paraíso, e entre os amplexos afetuosos que o cercavam, em doce vibração de carinho, o jovem par, fremente de alegria, acreditou haver encontrado o ninho da felicidade perpétua. Então, aqui então encerra o capítulo e a gente vê então que finalmente Cirilo Davenport, né, e Madalena Villamil se casaram mesmo. A Alcione, né, que a gente começou o livro contando a história da Alcione, que é a Célia dos 50 anos depois, que iria reencarnar para ajudar todo esse grupo, ainda nem apareceu na história, né? Mas então, a reencarnação, né, de Euvídia e a reencarnação de Euvídia não, da Alba Lucínia e do Elvídio Lúcio, então eles se casaram novamente, mas com a proximidade dos espíritos que têm dificuldades nesse relacionamento. O primo Antero de Oviedo, né, que era o prefeito, e Susana, que era a Cláudia Sabina. Mas se casaram e aqui encerramos então esse segundo capítulo, que se chama Os Anseios da Mocidade, que fala muito sobre, né, então esse desejo, essas paixões que acontecem muito nessa fase, né? Alguns sabendo domar sentimentos ou obedecer e outros ainda desobedientes. E aí entraremos então no capítulo 3 na semana que vem, que se chama A Caminho da América. Porque, como também foi dito lá, né, a Madalena demonstrou interesse, né, um sonho de morar nas terras novas, né, lá na América, onde eles poderiam começar uma vida nova, longe da sociedade europeia, que tinham os seus problemas, né, na época. E então nós vamos continuar na semana que vem esse terceiro capítulo, certo? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Já começamos a ver ainda, né, o que ainda pode se desenrolar com essa trama desses dois espíritos rebeldes ali ao redor. Mas E o que é a ainda história de desafios, testemunhos, resignação, obediências e tudo mais que nós vamos acompanhar aqui nesse livro. Renúncia, Nossa, principalmente, né? Renúncia, que é o nome do livro, certo? exatamente, Marco. Quanta coisa nós vamos aprender juntos. Gente, Quanta é coisa. muito lindo. Muito aprendizado. É isso aí, Ádila. Agradecemos a Deus a oportunidade, né? E que Ele nos envolva, nos abençoe nessa nossa jornada aqui, Que assim certo? seja. Então, boa noite a todos. Até a semana que Boa vem. Boa noite. semana. Até.